Então, tá buena, senhorita. Vamos lá ao que interessa. Alguma dúvida, questão que tu gostaria de trazer para esse início? Não, não. Eu tava dando uma olhada aqui por cima no material, não achei. Não, não assim não me veio nada ainda. Não? Pode ser que tenha durante a aula, mas Beleza. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui. E o Caio, o que que tá aprontando hoje? lá em cima, trabalhando, sempre trabalhando. Mas não, de boa. Ontem a gente foi passear. Trabalhou, mas foi passear. Fomos na Né? praia. Foi bom. Adorei o seu conselho. E aí, É que ele era pra tirou a ele entrar na camisa? praia. Tirou, entrou na água. Foi bem gostoso. Falei, olha, você tem que fazer o Léo 2 vezes por semana a partir de agora. Falei pra ele. Tá valendo a pena. Não, não, agora consegui furar a bolha do trabalho, agora a gente vai Deus começar. abençoe. Agora a terapia dele vai começar de verdade mesmo. Como pode? Que bom, Muito bem. que Então, bom. vamos lá. Bom, por falar em ferro, vitamina B12, hoje a gente vai falar sobre transtorno depressivo, de depressão, Interessante. tá? Ficou bem claro a questão da ansiedade, tudo que a gente viu ali. Sim, sim, que é um sofrimento que a pessoa vive no presente, mas que está ancorado no passado, fixado no passado. Só que ela sofre projetando que o futuro vai ser algo parecido, semelhante, algo que vai trazer um perigo, algo que ela não tem, que ela não sabe. Aí ela começa a fantasiar várias hipóteses não reais, não baseadas na realidade, mas baseada no medo do passado. E aí a coisa se embanana toda, né? Que aí Uhum. ela sofre no É. agora, de vai acontecer coisa muito ruim, eu vou. E aí tem níveis, né? Pode virar até a crise de pânico de eu vou morrer, vai acontecer coisa muito ruim. Uhum. E ela não saber lidar. Aí tem vários níveis. Exatamente, muito bem. Sempre lembrando, né, que esses transtornos, né, mais graves, né, psicológicos, né, estão relacionados lá ao eixo central de conflito, Uhum, né? E o aspecto que a gente não viu ainda, a gente vai ver com mais calma depois que a gente passar pelos transtornos, né, que é a pessoa não estar mais conectada com a própria essência, né? Ou seja, a gente vai se perdendo do que é ser pessoa, né? A gente vai se perdendo do ser que dá movimento e sentido para a nossa vida, né? E aí tu tem ali interessante. o livro do Jean-Yves Sim, Leloup, nossa, né? muito bonito, foi bonito. Que fala sobre essas questões também, né? E esses transtornos, eles são a parte mais grave já, né? A pessoa, né, já está muito esquecida de si, né? Ela não consegue dar vazão aos seus sonhos, aos seus potenciais, né? Aquilo que ela acredita que é importante para ela e para os outros, né? E aí passa pelas neuroses, né? Então a gente tenta controlar as coisas a partir das nossas crenças, mas tudo são comportamentos disfuncionais que vai reforçar as carências, o eixo central de conflito que a gente viu, né? Para a Uhum, gente conseguir tirar as tensões, nós temos as fugas dos vícios, que a gente viu ali os pecados capitais, né? sim, E quanto mais a gente vai se perdendo,
nessa dinâmica de sofrimento, a gente vai aumentando a ansiedade, o medo não se torna mais só medo, mas se torna uma ansiedade, a fuga da realidade, né? A tristeza já não se torna mais uma tristeza, mas sim uma depressão, né? Então, a fuga da realidade na ansiedade pelo medo, a fuga da realidade pela desesperança na depressão, né? Então, mais ou menos assim que vai se instalando no nosso sistema esses transtornos. Mas a gente sempre vai perceber ali uma fuga da realidade, Certo. né? Tá? Então, vamos adentrar esse universo da depressão, esse universo sombrio. Transtorno do humor, né, a depressão, que vai além da tristeza que costumamos nos referir no cotidiano. É caracterizado por uma redução na atividade vital, perturbações de humor ou vazio, desesperança, melancolia, ou por períodos de alta energia sem nenhum propósito ou resultado. Tá? Então aqui a gente traz uma característica geral do transtorno de depressão, que é um transtorno do humor, né? Ele não é somente uma tristeza, apesar de parecer uma tristeza, né? Mas a pessoa que está com depressão, a gente percebe uma redução da atividade vital, ou seja, daquela energia e vontade de fazer as coisas, né? Uhum. Uhum. Então, essa perturbação do humor que se mostra na tristeza, mas também se mostra, né, numa característica de vazio. A pessoa fica ali vazia, parece que ela está vivendo num vácuo, né? Ela às vezes não expressa nem tristeza, por vezes ela só expressa uma inércia e fica ali com aquela cara, com um olhar perdido, né? Isso mostra uma depressão já mais forte, né? E tanto essa tristeza profunda, esse vazio, ele vai se instalando dentro de nós a partir de uma desesperança do viver, um desespero de eu não conseguir mais encontrar perspectiva de sentido, de propósito, né? Aí a pessoa entra naquela melancolia profunda. E tem um outro aspecto da depressão que é uma alta energia, né? Que a gente eh, classifica como uma fase maníaca da depressão, né? Por Que que é você a vai falar fase disso? que a pessoa ela faz tudo, mas não faz nada ao mesmo tempo, né? Hum, A ação dela não tem propósito nenhum, tá? Ela tá perdida. A ação dela só revela um estar perdido no mundo, né? olha, não sabia. E quando ela volta para si, normalmente essas ações geram prejuízo para ela, né? Então não é uma ação vazia no sentido, a pessoa está agindo automaticamente, não está pensando no que está fazendo. Não, é um impulso vazio, né? E que sempre vai levar a algum malefício para a vida da pessoa. Então, quando a pessoa está numa fase maníaca, né, ela está numa fase de extravasamento. Então, ela vai comer até não poder mais, ela vai, né, tem pessoas que vai para o lado sexual, faz sexo com todo mundo, tem pessoas que compra, né, gasta rios de dinheiro, é tudo assim extravagante, né? Tem pessoas que se fere, que se corta, não tem sentido nenhum, não tem propósito nenhum, né? Então, às vezes a pessoa tá super bem, assim, no sentido aparentemente, tu vê a Aham, pessoa, aparentemente é. mas ela tá fazendo coisas que só vai machucar ela depois, né? E aí, quando ela cai por si, essa ação dela faz ela cair ainda mais na depressão, né?
Então, a depressão ela é uma fase mais recolhida, mas ela também pode, não estou dizendo que isso seja uma regra, mas tem Entendi. pessoas que é como se fosse o movimento da onda, né? Que é o que caracteriza o yin e yang dentro da tradição chinesa, né? O yin é aquele momento de recolhimento e o yang é aquele momento de expansão. Nessa fase maníaca da depressão, né, que a gente vai, quando a pessoa tem isso, a gente chama de maníaco depressivo, né? Ela Hum, vive nessas oscilações. Então, por hora, ela é o pico da onda, ela tá lá no topo da onda, né? Só que quando a onda quebra, vai tudo para baixo, né? Então, a onda quebra para recuar, né? E aí ela volta para o profundo da depressão dela. Então, essa é uma característica do maníaco depressivo, né? Que ela tem olha só. fases de mania e fases de depressão. Uhum. E isso então vai oscilar na jornada dela de depressão, Isso é uma característica de um de tipo um de tipo de transtorno depressão. dentro da É, é. depressão. Não é que Não toda faz sentido. depressão seja assim, Não tá? faz Eu sentido. só estou falando sobre isso porque aqui na frase tá, né, que tem É, períodos de alta energia, né? Só que não tem não, propósito, interessante, entendeu? porque se você não me falasse, eu ia achar que é a mania da bipolaridade, não a mania da depressão. Eu não sabia que a depressão poderia causar. Tudo bem que você falou algumas coisas bem negativas, vamos supor, se cortar, coisa assim. Aí já vê que você tem alguma coisa que tá errada ali, que tá, ou tá em muita ação, mas tá escondendo alguma coisa, tá fazendo coisa sem propósito, aí talvez É, tenha esse detalhe, pequeno, grande detalhe. exatamente, né? Mas normalmente começa com uma depressão, e aí na psiquiatria, quando ele vai fazer ali o laudo, vai buscar o diagnóstico, né, ele vai poder puxar para bipolaridade, né, mania com bipolaridade. Se a pessoa se corta muito, pode puxar para um borderline, por exemplo, né? Mas a depressão está na base desses outros transtornos, tá? Certo, não sabia. Então, bem-vindo à sociedade do vazio. Então, para a gente entender a depressão, como a minha abordagem e o meu propósito não é pegar DSM-CID, vamos estudar as psicopatologias, mas é uma abordagem mais fenomenológica, é entender o movimento daquele transtorno, né? O que está por trás daquele transtorno a nível físico, psíquico, social e espiritual, né? Então a gente precisa fazer essa leitura do contexto da vida humana, né? Entendendo, conseguindo linkar os transtornos psíquicos com o eixo central a sociedade atual, porque uma coisa não está separada da outra. Lembra que o olhar que nós estamos construindo aqui está dentro do paradigma holístico sistêmico, né? Então, Sim, por esse lado. o nosso olhar para um sintoma, para um adoecimento, está sempre relacionado ao um olhar que abarca o todo da vida daquela pessoa e entende que esse todo está interligado, uma coisa puxa a outra, tá? Então é muito difícil um transtorno psicológico não estar relacionado, né, ao inconsciente pessoal da pessoa, ou seja, a sua história de vida, né, mas também o seu tempo, que o seu tempo social que está vivendo também, né? Então, por ver, o nosso adoecimento sempre está relacionado, né, à nossa cultura também. Então, a gente sempre tem que Hum, prestar atenção nisso, tá? certo. Então, aqui nós vamos entender o contexto da depressão, né? O que está por trás, o que que impulsiona a gente, né, entrar nesse transtorno. Vivemos em uma sociedade cada vez mais vazia de sentido e valores, onde todas as nossas ações parecem ser apenas ecos sem importância em um universo indiferente, né?
E qualquer busca por significado é inevitavelmente fútil, pois no final tudo se dissolve no nada, né? Essa frase aqui, ela é inspirada Uau. da filosofia de Nietzsche, que é o que a gente vai Hum. falar depois. Mas Nietzsche, ele foi o grande profeta do niilismo, né? Que o niilismo significa o nada, o vazio, né? E é o movimento da sociedade de hoje, né? Hoje nós vivemos cada vez mais uma sociedade vazia, né? Vazia de tradição, vazia de propósito, de sentido, porque a nossa sociedade, né, ela tem duas características. A característica da liquidez, que o filósofo, o sociólogo Bauman vai trazer, né, a sociedade líquida, o amor líquido, né? Ou seja, tudo se esvai facilmente, nada é fixo, né? Tudo é fluido, tudo é líquido, tudo evapora, tudo se transforma num movimento muito rápido, A né? sociedade líquida é do Bauman, Do então. Bauman. Isso, Eu já ouvi um psicólogo falando. né? Então, isso é muito importante a gente compreender. Por exemplo, hoje, né? Tu começa um relacionamento. É diferente de tempos atrás, né? Que tu começava um relacionamento, né? Já mirando o casamento, né? Filhos, né? A construção de um futuro. Hoje, tu começa um relacionamento, não tem a visão de futuro, muitas vezes, né? De casamento. Eles estão muito mais relacionados com o momento presente. E esse momento presente está muito focado, né? Se aquela relação condiz com os meus ideais, condiz com o que que o outro pode me dar, né? Que a gente vem para o individualismo, o eu, né? E aí se torna líquido, porque qualquer coisa estremece o individualismo, né? Qualquer coisa, né, fere o meu narciso. Quando eu estou focado somente em mim, né? Eu fico muito sensível àquilo que me machuca. E aí eu descarto, porque eu não quero ficar sentindo desconforto, né? Então tem esse um ponto. E outro ponto da sociedade de hoje, que é a sociedade da imagem, né? Que tem o outro sociólogo chamado Churran, que ele escreveu um livro, Sociedade do Cansaço, e ele vai trazer esse ponto, né? Hoje a sociedade ela se vê tão cansada porque ela vive para a imagem, Ó, né? Ela não tem mais um terreno fértil, né, profundo que dê energia para ela viver. A imagem não sustenta propósito, não sustenta energia de viver, né? E não sustenta nem mesmo se cansar. você imagina, Léo, agora que eu tô pensando nisso. Se você for pensar nisso agora, a gente vai ter um problema sério, sério daqui 40 anos, talvez 30, porque nunca se valorizou tanto a imagem, o parecer, como se valoriza agora. E essa geração que é, começa um pouco na minha, mas eu ainda peguei a transição um pouco mais nova, vamos supor, minha irmã que tá com 20 e poucos, ela é completamente, como que ela vai envelhecer? Como que ela vai aceitar a velhice, a nova imagem que ela vai Uhum. ter daqui 20 anos, 30 anos, que Né? é natural? Vamos ter um problema. Sim. Porque eles parece que eles vêm um pouco mais frágeis, um pouco mais conectados. Não todo mundo, não dá para generalizar, mas tem muita gente que está muito attachment, apegado àquilo que representa, àquilo que parece. Uhum. É Né? doido, né? Tem um filme do Bruce Willis, eu esqueci o nome, mas depois eu vejo ali, é fácil de achar, que é um filme futurista, assim, onde as pessoas não convivem mais, não andam mais na rua,
elas só ficam dentro de casa sentados Ai, Deus. numa cadeira e quem movimenta o mundo, faz as coisas, constrói, né, interage na sociedade, são avatares, robôs controlados pelas Hum. pessoas que só ficam dentro de casa, Não, e parece muito vida real isso. né? Tem muita A gente, realidade tem muita virtual está gente que cada já vez mais. vive. Tem muita gente que já vive assim, já vive dentro de uma sala, dentro de um computador, chovendo aqui, no moleque dentro. Que loucura! Nossa, faz muito sentido. Esse daí eu não assisti, adoro filme futurista. Adoro. Esse eu não É assisti, não bem, acredito. bem interessante. Depois eu te passo. Tem um outro que é o Apanhador de Memórias, Guardião de Memórias, que é bem legal esse filme também. Conta a história de uma sociedade utópica, uma cidade, né? E que tem um senhor que ele é o guardião das memórias e só ele tem acesso às memórias. Porque a sociedade, eles colocaram um chip, alguma coisa assim, agora não me lembro, Hum. né? Porque eles perceberam que a sociedade estava entrando em desequilíbrio por conta da emoção humana. E aí, senhor? Ah, agora ele vai andar sem Falou aí. camisa por tudo, né? Agora ele tá sem camisa, tá solto. Tá Tá solto esse solto. menino. Ai, esse menino tá bobo. Larga a mão, menino. Tá bobo. Não dou conta, não, Léo. Né? E aí é uma sociedade muito fria, porque eles cortaram a emoção. Então é uma sociedade que não interage, não mostra Que afeto, loucura. carinho. É bem interessante esse filme Nossa, que interessante. também. E o filme ele começa em preto e branco e depois ele vai ganhando colorido com o passar do filme. Olha, que interessante. É uma analogia Aham. interessante. Né? Então a gente tem essas duas questões, né? O eu, o individualismo, que constrói uma sociedade líquida, né? E que ao mesmo tempo constrói a sociedade da imagem, né? Então cada vez mais a gente vai perdendo o sentido, né? Porque o sentido, a gente só encontra sentido quando a gente consegue transpor a nós mesmos, transcender a nós mesmos. Senão eu não consigo O que, encontrar sentido nas coisas, porque, o que significa transcender eu mesmo? por exemplo, É eu fazer. estou dentro de um contexto, tá? Um contexto que eu não queria que acontecesse, surgiu. E é assim, normalmente a gente não tem controle sobre o contexto, né? Então, se eu fico fechado só no meu querer, eu não consigo lidar com aquele contexto, porque eu não consigo controlar o contexto, né? Então, eu fico com raiva, fico brigando, fico emburrado, faço birra, fico triste, né? Fico ansioso, né? Começo a entrar em desequilíbrio porque eu quero ficar fechado ali. Agora, se eu consigo transcender a mim mesmo, ou seja, o individualismo, só o meu querer é o que importa, eu olho para aquele contexto e começo a observar, isso que está acontecendo, ele tem um sentido, tem um porquê. Se eu me permitir viver isso, eu vou aprender, eu vou crescer. Por mais que seja difícil, por mais que me incomode, se eu enfrentar isso, eu vou tirar algo bom, né? O Uhum, contexto, ele ajuda para um crescimento, tanto o meu quanto das outras pessoas. Então, é uma forma de olhar diferente para a realidade, né? E uma sociedade da imagem, a gente vai perdendo a capacidade de valores, porque o único valor é a imagem. Fica tudo muito superficial, então a gente não tem mais capacidade de ir para o profundo, sim. né? A gente não consegue mais dar tempo para as coisas, porque a gente corre contra o tempo, né? Uhum. A gente Então a acaba se gente estatelando e copiando também o outro, né? A e, imagem, né? Você copia o reflexo do outro também. Aí ninguém tá vendo no eu, né? Tá tipo assim, mas fulana ganha não sei o que na internet, vou fazer isso aí também. O ciclano
E aí você É, começa a replicar o que você enxerga e você nunca tá atento a quem eu sou, o que eu quero de fato, o que, é, que faz sentido, né? exatamente. Daí a gente vai para essa imagem aqui. Eu vou empurrar essa pedra porque todo mundo está empurrando. Tem um termo na filosofia que se chama, né? A gente vira seres miméticos, né? Aqueles que só imitam, né? Nós viramos imitações, meras imagens, meros ecos, como está aqui na frase, né? Ecos sem importância, né? Então a gente começa a viver muito a indiferença, né? Cada um na sua polaridade e fica indiferente para o outro, só quer olhar para o seu ponto de vista, Ah, né? Então é importante a gente ter partir dessa premissa, né? Então agora nós vamos entender um pouco por que que a gente foi se esvaziando de sentido e de valores. Então essa figurinha aqui, Nietzsche, né, que foi o profeta do niilismo, ele dizia em seu livro A Gaia Ciência, ele traz uma frase aqui que é bem emblemática dele, né? Ele diz: Deus está morto. Deus permanece morto e nós o matamos. Como nos consolaremos, nós, os assassinos de todos os assassinos? O que era mais sagrado e mais poderoso de tudo, o que o mundo possuiu, até agora sangrou até a morte sobre as nossas facas. Quem nos limpará desse sangue? Com que água poderíamos nos purificar? Que festivais de expiação, que jogos sagrados teremos de inventar? Né? Esse era Nietzsche, incrível. poético e filósofo, né? Nossa, incrível. Incrível. Tô adorando. Então, com essa Incrível. frase, ele faz essa profecia, né? Ele vem professar que nós, a sociedade, cada vez mais avançava, né, à morte de Deus, matava Deus, né? Ali com o positivismo, né, a Revolução Industrial, né? Todo esse paradigma mecanicista que começa a se construir, a separação do Estado da igreja, da ciência com a igreja, né? E na medida que essa separação aconteceu, né, não foi só isso, né? A sociedade começou a se separar das tradições, né? E aí ele começa a trazer, né? Então, com a morte de Deus, quem vai nos limpar do sangue? Quem vai nos limpar do pecado, né? Com que água nós vamos nos benzer? Ou seja, como que nós vamos nos purificar daqui para frente? Né? Que Uhum. rituais que ele traz, né? Os festivais, os jogos, né? Que rituais nós vamos construir, né? Para o nosso amadurecimento, para a gente entender as passagens da vida. Se nós estamos se afastando e cortando as nossas raízes, Sim. né? Que planta cresce sem raiz, Nenhuma. Nenhuma. né? Que ser humano se desenvolve sem se conectar com seu inconsciente, que é a sua raiz, Complexo, né? né? Porque cada vez mais a gente vive na superfície da vigília, né? Do mundo, né? Da materialidade. E aí a gente perde a altura e perde a profundidade. Uhum. A gente vive um ser humano 1D só. Saímos do 3D, né? É quase uma ameba. Aham. É quase uma meba. É desse jeito. É desse jeito. Mas a gente sente um vazio e fala, mas eu preciso seguir, não tem outro caminho. Parece que não tem como fugir. Fala assim, como que eu vou fugir? Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer as coisas e a gente não. E aí, vamos fugir aqui no Netflix, vamos fugir aqui na bebidinha, vamos fugir. É muito louco, né? Uhum. E tem Exatamente. vida melhor, mas é, não é falado, não é conhecido, não é, né? É Uhum. doido, não é?
É bem complexo. Então aqui a gente começa a estruturar da onde que a gente, né, por como que nós entramos nessa sociedade do vazio, né? Tô adorando. Nietzsche, vira e mexe, eles comentam no curso, mas olha, Não, Nietzsche é. Nietzsche tá de parabéns. Então, não, é importante estudar Nietzsche, né? Se tu quer um Caracas, é livro muito aí para estudar, bonito. estude Nietzsche. É bem Nossa, é importante. muito bonito. Então, a palavra niilismo é derivada do latim nihil, né, que significa nada. E esse conceito ganhou destaque no século XIX, especialmente através das obras de Friedrich Nietzsche. A ideia de niilismo propõe que a vida não possui significado, propósito ou valor intrínseco. Essa perspectiva pode levar ao questionamento de todas as crenças e valores, resultando em uma visão desagregadora de mundo, né? Então, com a queda da igreja, né, e a ascensão da ciência, ou seja, eu começo, né, com um método científico a observar e avaliar a natureza a partir dos seus elementos materiais, daquilo que é possível ser visto, né? Então, Sim, questão de significado, propósito, valor intrínseco, né, que independe, né, da observação material, começa a se questionar, né? E aí Nietzsche ele vai trazer a supervalorização, né? Que ele vai dizer que o ser humano, então, ele confere valor para as coisas. Por isso que não é intrínseco, né? Não é a coisa em si que tem valor, mas é o ser humano que confere valor. Então, se o ser humano confere valor, não faz sentido ter Deus, né? Não faz sentido a espiritualidade, porque os ah, o valores, valor tá né? interno. Tipo assim, eu sou Deus, né? A partir de agora, né? Tipo assim, Exatamente, que é o não, ninguém vai super-homem. mandar. Eu que sou. É, eu que sou Deus. É. Exatamente. Né? Então, o que que a gente começa a entrar aqui enquanto sociedade, né? O eu, ele fica superinflado. Então, pode perceber, né? O relativismo, ele começa a crescer muito, né? Praticamente tudo começa a se tornar relativo. Uhum. As polaridades começam a crescer cada vez mais, porque o que impera são os valores pessoais. Aí vem a sociedade líquida, né? Tudo se torna líquido porque hoje eu acredito que é assim, amanhã eu posso acreditar diferente. É. Poligamia para todo mundo. É, tu pega hoje eu me sinto um cachorro, hoje eu me sinto um koala. Gente, não, não, Léo, você não tá brincando. A minha amiga veio aqui esses dias e falou que tem uma escola aqui que é, não sei nem o termo, mas é tipo dog friendly com as crianças. Tem uma sala que eles podem ser animais, eles podem fazer, eles podem comer do jeito que eles querem, eles podem. E aí eles são cachorro, eles são fluffy, acho que chama. Eu falei, nossa, eu tiro meu filho na hora da escola. Eu falei assim, É essa sério escola, meu isso? filho. Não, Léo, como? Eu falei assim, eu falei pra ela, falei, não, tá de sacanagem. Ela falou, é, a amiga, eles iam, tem a filhinha da amiga dela, ia trocar de sala e ia pôr nessa sala. Ela, não, mãe, pelo amor de Deus, eu não quero nessa sala, não. É porque, filha, é porque são fluffy. São fluffy. Que é isso, filha? Fluffy. Não, é que eles acham que eles são animal, eles acham que eles são cachorro. Aí eles comem igual cachorro. Não. E a escola tá o que que isso aí? Você tá, não, isso aí tá bagunçado. Você não me fala dessa, não. Meu Você, pelo Deus. amor de Deus, essa sociedade de liberalismo desse jeito aí não tem cabimento. Mas Não, não, mas daí já chegamos num cúmulo. Eu não sabia que chegou a tanto assim. ela me falou isso. Agora, eu não fui lá ver, mas ela falou assim: ó, minha amiga falou, a criança não queria mudar de sala. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, fala pra escola, eu não quero pra aquela sala. Que eles lá são fluffy. Sei lá, nem sei como chama isso. Jesus É amado. uma Falei, escola nossa. de ensino Tipo, médio, não, acho ensino que é fundamental, pequeno. São pequenos. Eu acho que é tipo childcare, tipo, até 5 anos. Eu acho que são de 5 pequenos. anos. Eu acho. Daí, de vez em quando, se vai nessa sala e as crianças podem É, se nessa sentir sala tem animais. eles. Aí um puxa o outro, né? Tipo assim, porque você, uai, o outro tá fazendo assim, pra eu entrar nessa gangue, nessa turminha, eu tenho. Léo, bagunça, da bagunça, da bagunça. Isso aí, gente, pelo amor de Deus.
Ne- ne- Gente, a gente não. Ah, enfim. Nossa, pô, esse daí é fogo. No Instagram agora tá bombando, né, essa galerinha, mas Deus do céu. Bom, Enfim. né? Então isso é muito importante, né? A gente vai se desprendendo daquilo que nos traz alicerces, estabilidades, tanto física, emocional, espiritual, né? Aí começa um vale tudo, né? Então é Uhum. isso. Hoje eu me sinto fluido, amanhã eu me sinto não sei o quê, né? Daí pode, daí teve eu vi nos rios ali, um cara dizendo, o meu carro se sente um ônibus. Daí ele andando na pista do ônibus. Agora, daí, Não, daí tá pior. vindo o pardal ali, né? Não sei como é que vocês chamam. Passarinho, passarinho, eu Não, não, entendo. não, não, não o pardal, Não? o radar, o controlador de velocidade Radar. ali. Aham. Daí tá se aproximando do radar eletrônico ali e ele volta pro carro, né? Pra pista do carro. Agora o meu carro tá se sentindo carro novamente. Show. Aí tu se sente conforme a situação, né? Ai, é piada, né? Daí a pessoa vem, chega perto de ti, tu não vai com a cara dela. Ah, hoje eu tô me sentindo assexuado, né? É a É, desculpa é. né? Amanhã eu tô sentindo isso, né? Lógico, aqui a gente brinca, né? Mas são Mas tem vários problemas que estão aspectos. acontecendo social, né? Porque nós estamos perdendo a identidade, a gente está deixando É, de, né, se sentir humano, o que que é ser pessoa, né? Porque agora há uma transvalorização, né? Ou seja, a gente vai sim, além dos valores tradicionais, porque nada é intrínseco, tudo está no ser humano, então eu que confiro o valor, sim. né? Então isso começa, né, a resultar uma visão desagregadora do mundo. Né? Muito- O que que é importante aqui também? Por um lado, Nietzsche, ele vem nos falar disso, né, apontar esse problema da sociedade, mas por outro lado, ele vem apontar também, né, como é que eu posso dizer, uma mudança da ordem, né? Ou seja, uma mudança daquilo que até então, né, ordenava o mundo, né, para uma nova ordem. E isso sempre acontece de tempos em tempos, Sim, sim. né? Só E é que necessário, né? é necessário, só que agora a nova ordem vem do materialismo. Hum, Esse é o ponto. Então uhum, vamos pegar nas tradições, por exemplo, lá no tempo de Jesus, tá? Qual era a ordem que regia, né? Era as leis de Moisés, ou seja, era o judaísmo, né? Que era a ordem que regia a sociedade naquele tempo. Só que essas ordens, ou seja, essa tradição já não estava mais dando conta dos anseios espirituais do ser humano, né? De desenvolvimento do ser humano. E aí vem o movimento cristão, vem Jesus pregando a boa nova, né? Perceba que os ensinamentos de Jesus não tem uma questão só religiosa, tem uma questão política e social junto. Não é só no sentido de trazer uma nova forma de rezar, uma nova forma de fazer um não, ritual. não, não, não. Não, ele veio Trabalha muito com trazer. a moralidade, né? E a moralidade Exatamente, acaba que trabalha com tudo, porque se você é respeitoso com o outro, você acaba entrando no meio social, né? No meio político, por isso, né? Porque você está falando não só exatamente, de si, mas está falando do outro, como lidar com o outro, né? E aí por isso que envolve política, né? Faz sentido, faz exatamente. sentido, Né? faz Essa sentido. boa nova envolve toda uma reestruturação ética, moral, né? Onde ele vai dizer, não faz mais sentido o olho por olho, dente por dente, Uxe, não é. né? Ame o seu próximo como a si mesmo, né? Se o inimigo te der um tapa na face, ofereça outra, né? Uhum.
Então ele vem trazer uma nova ordem. Só que perceba que essa nova ordem tem como base Deus, né? Tem como Sim. base uma tradição, tem como base uma raiz que te leva às alturas, né? Tem como base um caminho de desenvolvimento humano, né? De se tornar humano, né? Um caminho onde o ser possa vir à tona, né? Vamos pegar não Uhum. só dentro do judaísmo e cristianismo, mas a gente pega na tradição hindu, lá no tempo de Buda, por exemplo, né? Onde o hinduísmo ele estava se perdendo igual o judaísmo, né? E o hinduísmo já não conseguia mais atender os anseios de desenvolvimento do povo, da sociedade. E aí Buda, quando ele se ilumina, os ensinamentos dele não é só sentar e meditar e alcançar a iluminação. Tem toda uma reestruturação da ordem social. O Buda, ele corta as castas. Olha que interessante. Nossa, naquela época? Naquela época já, É porque ele é né? 400 anos antes de Cristo. Uau. Exatamente, né? Então, o Buda, ele já eliminava todas essas moralidades, né, daquela época, que já não fazia mais sentido, Caraca. né? E ele começa a trazer novas possibilidades de enxergar a realidade. Mas, de novo, o Buda, por mais que ele não fale em Deus ou deuses, né? O caminho de Buda é mais um caminho, né, Interno, interno, né? né? Ainda assim, há um desenvolvimento de elevação. Há- Sim, sim. e para um desenvolvimento de elevação acontecer, precisa de um caminho de virtudes e valores, ou seja, um caminho moral, que nos ensine, né, a ter comportamentos virtuosos, retas ações, que era o que Jesus É ensinava. muito, é muito louco, né? Que se você for estudar a história e tudo, você vê que a verdade das virtudes está espalhada em tudo, né? Tipo assim, ela, como que pode? Na Índia, a Sócrates, Jesus, e aí você vai ver uma semelhança entre todos eles, que todos eles tentam trabalhar com a virtude. No fundo, os Isso. ensinamentos são: vamos ser alguém melhor, vamos tentar olhar para nossas fraquezas e vamos ser melhor. Muito interessante, né? Muito bonito. Isso, exatamente, né? Então, mesmo nós seres humanos que não estava dentro, né, não fazia parte ali do sacerdócio, por exemplo, né? Uhum, Ainda assim, a tradição regia as nossas escolhas, regia o nosso estar em família, o nosso estar no trabalho, o nosso estar em uhum. sociedade. Né, trazendo dentro de nós provocações, reflexões que nos levavam a construir virtudes, valores, E né? como boa parte fazia sentido, perdurou por muito tempo. Tipo, fazia sentido. Não, faz sentido ficar com a família, faz sentido. Pô, amar o próximo faz sentido. Então, perdurou. O que deu ruim é que a ciência, ele limitou a ciência que não era para ter feito, né? Tipo assim, a religião começou, não mexe nisso, não mexe naquilo. E aí falou, pô, aí você quebrou porque não fazia sentido. Faz sentido? Né? Porque se Né? fosse só a parte de virtudes e não se envolvesse tanto na parte da ciência e nem tanto na política, as coisas teriam. Por isso que ocorreu a ruptura, porque precisava melhorar. Mas aí se perdeu um monte de coisa, né? Jogou o bebê e a banheira tudo fora, né? Tipo assim, vamos ficar com o Exatamente, bebê. Não, joga tudo fora que vai dar tudo certo. exatamente. Né? Então, se a gente vai pegar lá o desenvolvimento da personalidade, que a gente, né, estudou um pouco, a gente vai voltar ainda mais nesse tema, mas pega ali o Jung, que ele vai falar do processo de individuação, que faz parte do desenvolvimento da personalidade, né? Na tradição budista, né, ou nas tradições orientais como um todo, a iluminação, né? Dentro da tradição cristã, a santificação, né? Cada tradição vai trazer uma nomenclatura, né? Mas que traz essa questão do
potencial de ser ser humano, né? Então, se tu vai falar com um budista, um cristão, tu vai falar com um filósofo, né? Um filósofo clássico, né? Eles entendem a finalidade da vida, né? A gente olha para a vida e entende que ela tem uma finalidade, que ela tem um sentido, um norte para onde se caminhar. E para a gente se encaminhar para esse norte, para essa finalidade, nós precisamos passar por um caminho de virtudes, de valores, né? Para a gente conseguir alcançar esse máximo de ser ser humano, né? E o que que acontece? Quando a gente mata Deus no positivismo, né, na Revolução Industrial, na construção do paradigma mecanicista, e que, por um lado, é importante para o desenvolvimento tecnológico, né? Só que a gente perde a conexão com a tradição e a ciência não sabe responder qual é a finalidade da vida humana. Então, se a vida humana não tem finalidade, não, Exatamente. não existe um potencial do desenvolvimento humano, né? Por que eu vou falar de virtudes? Por que eu vou falar de valores? Aí tudo se esvazia. Nós somos pessoas que estamos desenvolvidos tecnologicamente, mas perdidos no rumo da nossa vida. É, É como é, se tu tivesse o navio mais sofisticado e tecnológico do mundo, mas não tem para onde ir com ele, porque tu não sabe para onde ir. Tu tá ali é navegando isso. a esmo em alto mar, mas sem saber para onde ir. É isso. Falo por engraçado falando isso, né? Igual eu e o Caio, a gente foi ateu por muito tempo, né? Ateu, graças a Deus, ele brinca, né? Muito bom. Porque se não Eu existisse Deus, também também não fui. existia ateu, né? E aí eu encontrei o espiritismo e comecei, nossa, Léo, fez tanto sentido em tantos aspectos, de tipo assim, agora minha vida tem um propósito. Meu propósito é vir aqui e me evoluir como ser humano. Começa a te dar uma clareza de algumas coisas. Então eu não acordo todo dia, vou pro trabalho, volto, tolero todo mundo, acontece várias coisas que eu não gosto por nada. Não, o que você não gosta vai te trazer muita coisa boa. Vai lá, aprende a tolerar, aprende a amar, aprende a escolher diferente. Aí você fala, nossa, uau, olha. E aí abre muitas portas de tipo, tem um propósito. Não é à toa, tudo vai fazer sentido. E aí começa a clicar, você fala, não, então dá para tolerar, é uma missão. Então eu vim aqui para ficar melhor, para evoluir, para desenvolver minhas virtudes. Então estamos para jogo. Porque se fala assim, não, você tá aqui para você conseguir dinheiro para você sobreviver. Oi? Você tá falando que eu tenho que sair de casa, tenho que trabalhar, tenho que comer, tenho que dormir e cumprir tudo físico e meu emocional. Ah, não, isso aí, isso é que lute. Emocional é para quem pode. Não, não entendi. Tipo, não faz sim. Se a gente vive na vida materialista pro ser humano, na minha opinião, isso não faz sentido. A gente não faz sentido. E não faz tanto sentido que aí a gente cai. A gente não sabe nem porque tá caído, mas tá caído. Aí fala assim, nossa, aí vive os. Mas eu preciso trabalhar, porque senão eu não como. É melhor comer ou não comer? O que que eu faço? Então, vamos trabalhar. Senão a gente vai virar de rua. Porque, Sim, e existe, acho que se você for, eu nunca fui a fundo de perguntar, porque é um sistema delicado, né? Mas de perguntar, a pessoa que tá morando na rua, o que aconteceu? Qual foi o sentido que ela perdeu na vida? A sociedade está uhum, quebrada. Se você, eles vão ser super inteligentes. Você vai perguntar para você, a sociedade não faz sentido, eu não queria mais acordar e trabalhar num trabalho que era horrível, e minha família não me aceitava, e você vai ver um monte de problema social não resolvido, que ele não sabe que ele faz, ele fala assim, então eu vou abrir mão de tudo, porque nada fazia mais sentido, então eu tô morando na rua, é, e tô mais feliz ou não, tô perdido. É tão uhum, confuso, é, mas é uma ruptura, é, né, da Matrix. exatamente. É uma ruptura da Matrix, uma ruptura do desenvolvimento, né? Da ascensão.
né? Ali é o fim da linha, Né? né? É? Eu vou lá. Do estar perdido. Eu já conversei com dois e um, ele trabalhava na rádio, né? Ele falou para mim e foi por causa das drogas. É, droga é o mais comum. É o mais É. comum. E o Mas outro, droga é por algum motivo também, né? Qual que é o motivo da droga? daí ele não entrou, Não, tipo assim, mas tem um motivo, né? né? E o outro foi por depressão, né? Ele não foi aceito na família, não conseguia se encaixar em lugar nenhum, estava perdido. E aí caiu nas drogas, mas esse conseguia entender o que levou ele às drogas, né? E aí Interessante. foi pro meio da rua, né? Foi duas vezes que eu consegui conversar com moradores É de que rua. é difícil você entrar nesse lugar, né? De É, vamos junto, vamos ver. é. Tem, Eu conversei com eles foi porque na época eu fazia pós em acupuntura e era interessante. comum ali na faculdade passar mendigos ali, né? E eu Aham. tinha o costume de chegar cedo ali e normalmente não estava aberto ainda porque eu morava longe, daí, né? Para Uhum. não atrasar, eu preferia Tá. chegar antes. E aí, duas vezes vieram um morador de rua perguntar se eu não dava dinheiro para tomar café, né? E ali perto tinha uma cafeteria, então eu levava ele Aham. ali, eu levei, É, melhor. né? E dei Aham. café para eles e a gente ficou conversando ali, daí que eles falaram Sim, isso. é muito Hum, interessante você conseguir, né, abrir essa porta para entender como pode ajudar. Né? E maionese, amor. Não esquece. Diz para É ele muito. para botar camisa, só para quando for na praia É, tirar pode camisa. pôr camisa, Léo falou. Você vai nadar, você vai no mercado sem camisa? Não faz isso. Tô sexy, falou. Ai, ai, ai. Ai, tudo tá nos Claro que olhos de agora quem vê, né? nós vamos criar um monstro agora, hein? Cuidado. É, não, cuidado, porque ele já tem, acho que o ego inflado, esse rapaz. Cuidado, é só os pequenos ajustes, vai voar. Ai, ai, ai. Mas é muito doido, né, Léo? É muito doido você mexer com isso. A minha mãe, ela faz o projeto, ela dá marmita, a gente vai. Quando a gente foi no Brasil, a gente foi, vai lá na favela da favela, o pessoal simples do simples. Mas como que você entra nesse lugar, né? E você vê. Léo, tem uns absurdos. Ah, enfim. Um absurdo de, tipo, vou resumir bastante, mas, tipo assim, igual minha mãe viu o rapaz estava sem documento. E aí ele com o documento, ele consegue pegar a aposentadoria. Aí minha mãe pegou ele. Aí, se eles da favela fazem isso por ele, eles ficam metade da aposentadoria pra eles. Falei, eu consigo seu Não, documento. Tipo, olha que absurdo, eu consigo. Só que metade é meu. Aí tinha até um borracheiro que fazia isso lá pra eles e ficava com uma parte, normalmente metade da aposentadoria. Aí pegou fogo em tudo, queimou todos os documentos. Aí o cara falou, agora eu não sei, queimou os documentos. Aí minha mãe pegou, falou, não, vamos no Poupa Tempo. Foi, pega o carro, leva, porque... Aí falou assim, ó, você não pode beber no dia, você não pode, você tem que estar bem, tem que estar bem vestido. Ele, não, vou tomar um banho no dia, vou estar certinho. E eles estão mesmo, foi lá certinho, minha mãe levou um Poupa Tempo, aí entrou com o processo de aposentadoria e fez isso de ajuda, de amparo. Agora, rapaz, se fosse é muito louco, Léo. É muito louco e é muito não visto, é muito triste. Porque poderia ter o mínimo de amparo. sim, é Mas complicado. é o que é. Então vamos lá. Continuemos. Vamos. Então, com, né, o niilismo acontecendo na sociedade, né, a gente já perdendo de vista tanto as raízes que nos leva, né, ao significado da vida, a finalidade da vida, né, então a construção de um caminho para alcançar essa finalidade, né, começa a acontecer impactos do niilismo na sociedade. Então aqui a gente vai ver alguns, né? Então, a crise de significado em um mundo cada vez mais secular e globalizado, muitas pessoas enfrentam uma crise de significado. A ausência de valores universais ou crenças religiosas compartilhadas pode levar a um sentimento de vazio existencial.
né? Então, aqui o mundo cada vez mais secular e globalizado, que é essa questão, cada vez mais a gente tem informações de tudo, a todo momento, e secular no sentido cada vez mais a gente vive só esse mundo da Matrix, esse mundo material, né? Esse mundo da superfície tecnológica e da rotina básica, acordar, trabalhar, né? Comer, né? Cuidar dos filhos quem tem, dormir, né? Voltar, acordar, trabalhar, Tudo né? de Ter um novo. momento de prazer, um lazer, mas a gente não sai dessa superfície, né? Tem cada Muito vez sentido. mais informações sobre tudo, só que cada vez mais perdidos estamos, né? Se a gente parar para pensar, comparado às gerações atrás, né? A nossa geração, a nossa sociedade hoje tem, né, informações na palma da mão, né? Dinheiro com mais facilidade, né? Tudo, ferramentas, tudo que a gente precisa com mais facilidades, festas, drogas, tudo com mais facilidades, e a gente nunca viveu uma sociedade com tanta depressão, tanta ansiedade, tanto vazio, né, do que nós estamos vivendo hoje. Muito louco, né? É bem complexo. Porque estamos perdidos, né? Tudo isso não preenche o anseio de ser humano, né? Tudo isso não nos Hum, ajuda a chegar à finalidade da vida, né? A nos reconhecer como pessoa em meio à multidão, né? Então a gente vive essa crise. Tem um impacto tecnológico, né? Cada vez mais o mundo vivencia uma desconexão social com o avanço da tecnologia e das redes sociais, que deveria ser o contrário, né? Em vez de nós estarmos conectados Ah, como sociedade, mas estamos cada vez mais desconectados, né? Aumentando a verdade. sensação de isolamento e alienação. Há também a sobrecarga de informações e a dificuldade de distinguir fatos de opiniões. Pode levar a uma desconfiança generalizada nas instituições e na verdade, um elemento do niilismo epistemológico. Então, a epistemológico aqui é, né, a forma do conhecimento, né, do conhecer a realidade, né? Então, como nós relativizamos o mundo, né? Não existe mais verdade, né? Existe verdades. Não existe o universal, existe o relativo, Muito né? louco. São armadilhas que nós mesmos criamos, né? A Exato. ferramenta é ótima, o Instagram é lindo, tudo é lindo, mas como a gente se perde com as coisas? Né? Tipo, você fala assim, a Exatamente. ferramenta em si não tem maldade nenhuma. Ah, vou tirar foto dos meus amigos e vou compartilhar com uma rede. Vou criar propostas, vou ser profeta e vou falar aqui na rede. A ferramenta, ela é neutra, mas a gente humano é todo bagunçadinho e aí a gente se É, perde nas nossas vaidades. exatamente. Não sei se aí vocês estão acompanhando, mas eu acho que não muito, porque não é da realidade de vocês. Mas aqui no Brasil agora começou uma discussão sobre a carga horária de trabalho, né? Deus abençoe! E Que aí, me aqui conte mais. tem a carga horária 6 por um, 5 por 2, só que o salário mínimo ele não está atrelado a uma carga horária em específico, né? Tu pode ganhar um salário mínimo trabalhando Ah, 6 por um, salário mínimo trabalhando 5 por 2, né? Não é que nem aí que é contabilizado por hora, né? ora. Apesar Uhum. de o salário ser por hora aqui, só que a gente não ganha por hora nesse sentido. É porque vocês teriam depressão se vocês soubessem quanto ganha a hora. É, Você fala assim, o exatamente. quê? A minha hora vale R$ 5? Sei lá quanto que deve valer. Tem que fazer a É, conta, porque tá quanto? 2.000? Mas é simples fazer a conta. Do salário mínimo, pelo menos. exatamente. Exatamente. Né? Então tá essa discussão e aí, lógico, começa o relativismo. A pessoa lê a informação, contexto geral, só que ela vai pegar aquilo que é relativo a ela, o individualismo, Faz muito sentido. Muito, né? sempre assim. Por isso, Muito.
essa questão da sobrecarga de informações, né? O que que é um fato e o que que é uma opinião. Normalmente a gente leva até o outro a nossa opinião Muito bom. e nunca o fato. Então, lógico que vai ter a opinião da esquerda e a opinião da direita. Só que a opinião da direita Exato. contempla um contexto do fato e a opinião da esquerda contempla outro contexto do fato. A grande questão é por que que a gente não pode unir as duas coisas? Por que que a gente não pode olhar Porque a pro gente não fato? sabe filosofar, a gente não tem filosofia, a gente não tem o discernimento básico de abaixar o ego, de abaixar as coisas e escutar opiniões diferentes da nossa. A gente Né? não foi preparado para isso. Não tem preparo. Você vai Exatamente. conversar com qualquer um. Não, 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 mas você tá contra mim? Não, não, é, não tem nada a ver com você. Eu tô falando de mundo, de... Não, mas eu penso diferente. Eu te respeito. Não é isso. Como? Por quê? Me explica. Vamos ter a pessoa não consegue. Não fomos treinados para isso. A gente acha que tudo é um ataque, tudo é ataque e defesa, ataque e defesa. Gente, a gente passou da época primitiva, mas faz muito tempo. Vamos fazer isso Né? não, né? Muito E aí, louco. é muito louco. E aí A gente não teve filosofia. Ah, na minha família, ali no grupo da família, que tem bolsomínios e de petralhas, tudo, né? Tem de tudo. de tudo. Ah, E aí, daí eu fico olhando ali a discussão agora dessa questão da carga horária, né? E aí uma prima de esquerda fala uma coisa, eu digo, exatamente, concordo. Daí um primo de direita fala uma coisa, eu digo, concordo também. Porque os dois estão certos. vai ficar em cima do muro, Léo. Não pode fazer isso. Tem que dividir, tem. Ai, Mas eu gente. não estou em cima Mas do tem, muro, eu estou é por dizendo que isso. ambos estão certos. As duas visões estão certas, porque cada um quer Exato. proteger Ah, só um ponto faz da sentido. realidade, né? Essa é a questão. Aham, Que nem aham. o meu primo, ele trouxe uma Faz muito coisa sentido. que, que eu não tinha parado para olhar esse contexto, o perigo da gente cair só dentro de uma visão, né? Em relação ao Trump, a eleição do Trump, né? Ele disse, Léo, eu não concordo com muitas coisas que o Trump faz, mas a gente tem que entender um contexto geopolítico, tá? Nós temos quatro superpotências no mundo. Nós temos a Verdade. Rússia, nós temos Sim. a China, a Coreia do Norte Nossa, e os Estados Unidos. Coreia do Norte? Não É, sabia que era potência desse jeito. potência Nossa, não sabia. geopolítica, né, de Não sabia. armamentista, né, essas questões, é uma das grandes potências. Ok. O único país que pode travar essas superpotências é os Estados Unidos. Verdade. Se os Estados Unidos não tiver um governante Forte. forte, rígido, né, com poucas papas na língua, o mundo entra em caos. É bem isso. Você tem razão. Porque se a gente deixar a Rússia tomar a decisão, nós tá lascado. Que a Exatamente, Rússia não tá sabendo que não tem ética para liderar, não. O negócio lá é poder e exatamente, vir para cima. Não tem exatamente. ética nenhuma. Assim, dentro do que a gente acredita, eles falam assim, é dominar, conquistar e a gente é foda, foda-se o resto do É, mundo. né? Então tem que ter um louco igual ali que esses outros É loucos equivalente, né? Porque tenham medo dele. Olha, né? Se eu fizer isso, não é tem uma mais o repressão. É, tem Biden uma. que pega leve, o outro lá que agora esqueci o nome que pega leve, né? Então, isso é muito importante, né? Por exemplo, no budismo, né? Buda teve uma vez que ele deu um ensinamento, né? Que ele estava num navio e o capitão do navio estava planejando de matar todos os tripulantes. O que que o Buda fez? Matou ele? Não, não Matou dá. ele. Ou virou. Não, matou o capitão, né? Daí ele diz, tem coisas que a gente tem que discernir. Isso é tipo parábola, isso é tipo uma história inventada. Daí eu não sei se é real, o que que foi,
né? Uhum, Mas a questão uhum. é que a gente precisa discernir o contexto. Tu não vai batalhar né, travar uma batalha, né, com flores. Não sei se você assistiu da bomba nuclear, soltaram a bomba de Hiroshima, como que foi criada? Não. Falou no Netflix. É absurdo. É ridículo. Porque no filme é muito coerente. Eles falam assim, ó, nosso inimigo vai criar já tá feio, fazendo uma bomba terrível, e ele vai vir nos ameaçar. O nosso inimigo, não é a gente. Então, eles criaram uma potência e vai nos atacar. Então, a gente precisa criar. Vamos, vamos. Aí pegou o cientista, todos os cientistas foda, pegou a teoria de Darwin, de Einstein, pegaram a teoria Vai. e falou: a gente precisa. E o Einstein era ainda vivo. Pegou a teoria e falou: vamos pra cima, vamos pra cima. Teve algumas conversas com a Einstein, mas a Einstein, tipo, não, cuidado, ó, não, pera. Enfim, se criou a bomba e ele falou assim: e a ideia pros cientistas é: a gente nunca vai usar. Falaram isso, prometeram para os cientistas, a gente nunca, nunca vai usar. A nossa ideia só é ameaçar. Ó, vocês têm uma bomba, eu também tenho uma. Então ninguém joga e fica em paz, beleza? Beleza. Olha isso. Eles projetaram no outro e, gente, é muito louco. E aí foi ver os outros não tinha nada de bomba. Era tudo fake news, tipo assim, era tudo invenção, sei lá do quê. E aí o Uhum. cara, por uma desavença, falou assim: quer saber? Vou mostrar para que veio. Bum, vamos mandar. Pum, 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 vamos mandar bomba neles. É. Gente, onde chegamos? Projetamos mal em alguém e fizemos o mal por projetar em alguém. Deus do céu. Muito É louco. bem Muito louco. complexo. Sociedade é muito louca, né? Exatamente. Então a gente tem que Mas cuidar com é, essa alienação e isolamento e aprender a ler mais o contexto das coisas, né? E certo. que por vezes aquela pessoa que está ali, ela precisa estar ali, por mais que no contexto geral a gente não concorde com o que ela faz, mas se ela não tiver ali, vai ser pior, Fez muito sentido. né? Então pode pegar o Biden, quando o Biden assumiu, né, posição de presidente, começou a acontecer várias coisas lá para o Oriente, Nossa, né? gente, o Oriente, coitado. Como que pode? Tá nesse século e tá acontecendo essas coisas. Né? Mas isso não é aplicável no Brasil, porque o Brasil não entra em guerra, então a gente não precisa ter um louco no poder, né? Ah, não, é. Ah, mas o pessoal gosta. Né? Vai que cola. Mac cola, né? Enfim, já querem imitar um monte de coisa lá, mas aqui não é política, aqui é só para a gente entender Tá, essa vamos, não, eu questão, entendi isso. Tá, vamos. né? Então, quando nós estamos vazios de sentido, né? A nossa forma de começar a criar o conhecimento, né? Ela é muito isolada, alienada, né? A gente perde a noção do todo e fica só no individual, que é o que Nietzsche vem trazer. Agora, tu é o próprio Deus, né? O ser humano é o próprio Deus. O ser humano que tem o poder de gerar valor, né? Então, se eu Uhum. sou o próprio Deus, seja feita a minha vontade, não a vossa vontade, né? Que é o que a gente mais vê hoje, né? Por vezes eu pergunto pro, pro um casal, né? Que tá ali passando por crises, tudo, eu pergunto para a pessoa, por que que tu tá com ele? Ou por que que tu tá com ela? Né? A maioria das pessoas responde, porque eu gosto dele por causa que ele faz isso para mim, né? Que me completa, que tem Ah, um sim. valor, que não Você sei o engasguei. quê, né? Porque me respeita. É tudo eu. Exatamente. E aí eu digo, esse é o problema da relação de vocês. Tapa na cara. Oxe, mas como assim, Léo? Não é um relacionamento de interesse? Não é pra isso que eu te vi? Pois é, né? Agora, quando tu vai estar com alguém onde eu estou com ele porque eu quero ver ele crescer, eu quero dar o meu melhor para ele, eu quero cuidar ele, quero respeitar ele, né? E que isso seja igual, né? É, E tem como uma troca, né? Existe uma troca de tipo assim, né?
Mas o propósito, entendi o ponto. O propósito tem que ser uma virtude, talvez. O propósito tem que ser algo que seja É, eu bom e do bem, vou, né? Mas eu quero me relacionar para o outro, não para mim. Se eu entro num relacionamento para mim, aí complicou. Vai dar problema. Então, tem essa questão tecnológica, onde nós vivemos num mundo facilitado, mas ao mesmo tempo num mundo desconectado, alienado, né? Porque com a tecnologia a gente cada vez mais se fecha em si mesmo e não vê mais a realidade como um todo, vê apenas opiniões. Tanto é que hoje uma das profissões que mais dá dinheiro é o quê? influencer? Influência. Não sei. É o que você tá falando, né? Exatamente. O que Não, mais dá dinheiro hoje é omitir opiniões. E ponto, né? como pode, né? Aí fica um monte de criança antigamente, o que é melhor também, vai. Mas não é tão diferente, né? O objetivo da criança simples, da favela, do menino, é ser jogador de futebol. Aí fala assim, qual é a chance de você suceder? 0,0001? Porque não tem para todo mundo. Vamos estudar TI, que vai ser muito mais interessante, né? Aí, agora, qual que é o objetivo? Ah, estourar na internet. Qual que é a porcentagem de chance de você vai, de 0,2? Você vai estourar? Fala, gente, a gente tem umas utopias, né? A gente quer ser algo que é meio que inatingível, né? E aí Nós fica somos nesse. deuses, Ah, é. Tinha esquecido disso aí, Léo, é verdade, por isso. Nós somos entende? deuses. É Nós, desse lugar. nós incorporamos, como numa linguagem junguiana, nós incorporamos a imago Dei, a imagem de Deus. Hum. Afinal de contas, Hum. não foi o que Jesus nos ensinou lá atrás? Nós somos a imagem e semelhança, Imagem e semelhança. Você viu né? só? Coitado dele, foi muito ingênuo quando ele disse isso pra gente. A gente não tá preparado pra receber isso aí. Não Né? tinha, Mas muito cedo, sabe assim, putz, devia fazer um meme, muito cedo. Espera mais 2.000 anos, muito cedo. Fala isso aí, não. para um ego frágil incorporar um arquétipo desse, só vai levar à inflação. A mego, Exatamente. mego, megoma, mego, a me... Ah, fugiu a palavra. Megalomaníaco, não é? Megoma, é isso. Megalomaníaco. Megalomaníaco. Nossa, eu sou esse. Megalomania. Meu Deus, você Ei, deu um nó. mega! Aí o resto vai que vai. Não, as palavrinhas danadas que eles inventam, né? Não, muito bem. Então, a política que a gente já conversou, né? Então, a Sim. corrupção, a polarização política, a percepção de ineficácia governamental, né? Pode levar ao niilismo político, onde as pessoas perdem a fé nas instituições e no sistema político, ou supervalorizam as instituições por ideologia, que cai igualmente na perda de valores universais para dar lugar ao individualismo, né? Então, tem essa questão do hoje a Uhum. política ela já não traz um bem intrínseco, né, como nos trazia Platão na República, né, ou seja, a política como um caminho de desenvolvimento social, né, e de Uhum. um bem para o povo, né? E a gente cai hoje numa mera instituição sem valores, né? Ou numa instituição ideológica, ou seja, que prega Ah, valores tá. individuais dos super-homens, super-humanos, deuses, né? Não Que tinha tem pensado a nisso detenção também. da grande verdade, Não tinha pensado na parte ideológica. É verdade. E é para os dois lados, né? O individualismo, Uhum, mas o individualismo é ideológico. Gente, a nossa tribinha aqui, ó. A gente pensa isso aqui, ó. A gente tem dono da verdade aqui. A verdade do outro eu já não sei, nem quero saber, tenho raiva de quem sabe. Mas a nossa que tá fera. Tipo, né? Realmente é o individualismo numa proporção de conexão com outros individualistas que pensam e não tá aberto. Nossa, muito interessante. né?
exatamente. E a rejeição de normas tradicionais, que é o que a gente já falou também. O niilismo questiona e muitas vezes desmantela as crenças religiosas, morais e culturais que tradicionalmente fornecem significado à vida. Com a erosão dessas estruturas, as pessoas podem sentir que não há um propósito maior ou plano para a existência. Então, a gente falou sobre a finalidade da vida, né? E normalmente as estruturas filosóficas, religiosas, espirituais, né, trazem essa finalidade da vida e um caminho para se tornar real essa finalidade da existência, Uhum. né? Então isso é muito interessante. E hoje, por exemplo, a moral, né, essa palavra moral se tornou muito negativa, né? Quando a gente fala de moral, começa, né? Moralidade, a pessoa é muito moralista, né? E se perde o significado da palavra, De fato, né? É. né? Pode ver, por exemplo, o teu professor, o coordenador do curso, Uhum. né? Ele tem O Heráclito. o Heráclito, isso. Ele tem uma questão assim que ele chama atenção que é muito importante, né? Um dos propósitos dele com a psicologia analítica de Jung é justamente trazer de volta as bases da psicologia analítica, né? E um dos argumentos que muitos junguianos falam contra ele é muito a questão moralista, né? Que não, que o olhar junguiano é aberto, compõe o todo, né? E é como se não tivesse leis, como não, se não tivesse regras, como se não tivesse um caminho, é o pode tudo, né? Isso ele faz, isso é verdade. Toda vez ele fala, não é isso. Você até se perde às vezes na aula, que não é isso, não é aquilo, não é isso. Porque tem que quebrar tanto que já está construído para pessoas. Você fala, nossa, que loucura. Fala bastante do que não se é também, é muito doido. Para Né? quebrar construções que ficaram deturpadas, Exatamente, né? exatamente. E a partir de Nietzsche, né, há uma quebra dentro da própria filosofia com a metafísica, né? Então, não, a partir de Nietzsche, depois de Nietzsche, os próximos filósofos contemporâneos não se debruçam mais sobre a natureza do ser, sobre, né, a essência das coisas, da vida, da realidade, né, o que está por trás da realidade, né, o que fundamenta, né, tudo que está à nossa volta, né? Hoje a filosofia ela acaba caindo numa sociologia, uma leitura da sociedade, né? E ao mesmo tempo numa linguística, né? Sobre lógica, sobre conhecimento e ponto. Ou cai dentro de um autoajuda, pega um Cortella, um Karnal da Vida, né? Que fala só sobre, né? Qualidade de vida, bem-estar e ponto, né? Já Simplista, né? não nos dá um movimento de desenvolvimento, são pílulas, né? Hoje a filosofia contemporânea que a gente vê na grande mídia traz pílulas de bem-estar, pílulas de reflexão, né, para tu postar no Instagram, né? Ah, joia. Mas não Joia. traz a virtude, a moral, a ética, o E bem aí você não vai viver. encontrar isso em lugar nenhum. Você não encontra nenhuma instituição, praticamente que não seja religiosa, talvez uma instituição filosófica que deve estar morrendo, que você praticamente não ouve falar, né? Porque eu vou numa filosofia, eu não conheço ninguém que fala isso. Eu tenho um primo, mas só ele. Você não conhece ninguém, você fala, nossa, esse primo é maluco, porque ele vai. Então todo mundo acha, né, coitado, né? E a não ser na religião. E aí a religião, para a pessoa que ela é muito estudada, inteligente, meio que vira ela tem que escolher. Ou eu vou ser inteligente, calculista e não vou ter religião, ou eu vou ser religioso. Para ele é um duelo. Se eu acredito na religião, eu estou provando para mim e para as pessoas que eu sou ignorante, que Né? eu não acredito, que eu não, porque
a teoria da evolução, a igreja corta, a teoria de não sei o que, a igreja corta. E aí eu não posso ser essas duas pessoas que são opostas. Não consegui, é muito difícil, é muito pouco, né? né? Aí eu tenho muitos amigos que falam, não, eu tenho Deus, mas eu tenho meu Deus. Tipo assim, não que eu Uhum. sou Deus, mas eu tenho meu Deus. E o quanto isso não deixa de evoluir, porque a sua referência é você mesmo. Então você tem um limite que você consegue ir, de é bom, de ser bom, de ser. Você vai ter um limite. Agora a religião, ela vai confrontar esses limites, que é o que você falou, Uhum. dá uma face da outra. Gente, isso é muito. Ah, como assim da outra face? Ué, se a pessoa te tratou mal, trate ela bem. Seja você. Seja É, bom em todos os aspectos. E isso é muito difícil. Dar sem sim. pensar em receber. Oxe. Ir além do ego, né? Então, Eu ter o meu exato. Deus, não, eu tenho o meu Deus, só que esse Deus é Você muito entendeu? confortável. Ele sempre me deixa dentro da Isso zona de conforto. é sobre isso. Isso. Eu tenho, não, Sim, não. Você acredita em Deus? Não acredito. Ah, você vai em alguma instituição? Não, 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 não. Meu Deus é na minha privacidade, porque o templo mora em é, mim, então na minha é. privacidade eu rezo, na minha privacidade eu faço. Quando eu tenho vontade, quando eu preciso, eu faço. Não, tá louco. Ir numa tradição, numa instituição religiosa, dogmas, Não, isso ter que é. lidar com virtudes, ter que, né, fazer coisas que eu não quero fazer, ter que ajudar o próximo, não. Meu Deus não me pede para Mas fazer essas coisas. Meu Deus me deixa livre, a liberdade, né? é muito. Nossa, Léo, é muito doido. Não é muito doido. É muito Né? doido. Pois é, É desse lugar. É desse lugar. É doido. é bem complicado. Não, é muito bom saber disso. Porque aí liberta, e aí você consegue devagar também ter, né, argumento, ter conversa, ter coisas e transcender, né, em alguns aspectos. Você já não tá mais preso nas suas próprias verdades, né, com os seus próprios limites. Muito bom. É, exatamente. E, e construir esse olhar que tu está falando agora é muito importante para nós terapeutas. Por quê? Porque a pessoa que vai entrar no nosso consultório, seja presencial ou online, ela vai vir com um olhar muito restrito, muito fechado. E se eu não tenho como terapeuta a dimensão que compõe, que dá base para aquela desorganização que a pessoa está apresentando, eu não sou capaz de ajudar ela a transcender aquilo, a ampliar o seu olhar para a vida, para ela mesma, para o outro, Sim, né? sim. Então eu preciso ter essa base para confrontar aquele mundinho que ela se fechou. Senão eu não vou conseguir entrar ali. Uhum. A técnica não vai te ajudar a entrar ali. A técnica pode até abrir uma possibilidade, um relaxamento, né? A pessoa fica disponível, mas tu precisa entrar ali. A técnica é como se abrisse a porta, abriu a porta, beleza, agora tu precisa entrar. Se tu não entrar, tu não vai ajudar a pessoa em nada. É isso que muitos terapeutas não entendem. Entende? Ah, vou usar hipnose, show de bola. Usa a hipnose. Ajuda a pessoa a acessar o seu inconsciente. Ela vai ver um monte de coisa. Mas se tu não entrar ali dentro e ajudar ela a enfrentar aquilo ali, provocar ela, Não vai, vai mudar. vai resolver de nada, né? Tu vai para ayahuasca, show de bola, vai para ayahuasca. Vai trazer um monte de coisa do inconsciente, show de bola, Traz, traz. né? Mas não vai servir para nada. Se tu não organizar aquilo ali, se tu não, né, Ah, entender, e tem, não é todo mundo, mas tem um ou outro que não tá na terapia, vai pra ayahuasca e dói. E né? dói. Tem uns amigos meus, tem uma amiga minha que falou assim: eu fiquei no gelado, no frio, o tempo todo, eu não saí, ela foi muito ruim, foi muito ruim. Aí você fala, você trouxe alguma coisa, só que você não sabe lidar. A pessoa às vezes não Não sabe sabe lidar lidar, com o não sabe desconforto, com lidar, o difícil. Ela não sabe lidar, porque ela não tá na terapia, não tá. Cada um né? é único, mas tem de um Exatamente. tudo.
E aí, como é que vendem curso? Pega, né, um relato. 3 meses para mudar a tua vida. Não, e Vem daí comigo! colocam, né? 3 meses para mudar a tua vida, né? Faça esse curso que tu vai aprender a melhor técnica do mundo, não sei o quê. E aí tem vários relatos, né? Tem uns quatro, Ah, cinco, é. seis Depoimentos. relatos, É, os depoimentos. Aham. depoimentos, né? De pessoas que de fato mudou, não, não que seja mentira, mudou mesmo. Só que são Vai cinco saber? pessoas de 100 pessoas, É, a né? estatística é baixa. A estatística baixa e eles vendem o curso, né, a profissão, ser terapeuta da técnica tal, como se aquilo ali resolvesse tudo, porque tem 5 depoimentos que legitimam aquilo ali. E aí tu vai para a prática e vê que aquilo ali não serve para todo mundo. Não é bem assim que funciona na prática, né? A gente tem que cuidar muito com isso. Que nem os marketing, Sim. né? Aprendo marketing, não sei o quê, para tu ter agenda cheia, o melhor consultório, não sei o quê, blá, blá, blá. E aí bota os depoimentos, porque tem que ter os depoimentos, a prova Ah, social, sim, para validar, né? Validar. né, para validar, mas de 5, 6, 10, de quantas pessoas? Isso eles não falam. Aquelas 10 pessoas não representam todas as pessoas que comprou o curso, porque tem muitas variáveis. Se eu aplico uma Sim. técnica numa pessoa que deu certo, tem muitas variáveis para dizer por que deu certo. E uma Não, delas e é, a gente é muito complexo, Léo. Mesmo que é, você. Vamos supor, a melhor coisa que a gente já participou e que realmente é incrível é o Tony Robbins, vamos supor. E ele fala, ele tem estatística lá, ele fala, gente, quem vem no meu curso, tem gente que entra com depressão, tudo, já fizeram uma pesquisa científica com eles, e realmente a pessoa sai do curso dele muito bem. Só que quanto tempo isso dura? Quanto tempo isso perdura? Perdura bastante tempo. Você nunca mais volta para o que você era. Porém, você tem coisas que são muito profundas que você não consegue lidar ali. sim, Você vai lidar no dia a dia, então você não consegue. Você vai precisar de tempo para digerir, de tempo para descobrir, de tempo para enfrentar a situação. Então, não existe a pílula mágica, não existe. É é, um processo da cebola que você vai a uma camada, outra camada, outra camada, outra camada, e nunca acaba. A cebola é bem grande mesmo. é, exatamente, exatamente. E nós somos a sociedade das pílulas agora, né? A nossa sociedade tem Ai, várias muito. características, né? A sociedade do vazio, sociedade líquida, sociedade da imagem, sociedade do cansaço, sociedade da pílula. Não, e todo mundo tem um remedinho para te indicar. Ela tem um remedinho aí da ansiedade. Tem uma amiga nossa que tá tomando esse remédio da ansiedade. E aí ela virou quase que ela acho que ela já vai ver ela representando essa empresa, porque não é possível. Ela, você tá ansioso? Não, esse remédio, nossa, a melhor coisa da vida. Toma esse remedinho. Ô, fulano, você não quer? Ah, você tá ansioso? Toma esse remédio. Falei, gente de É, Deus. Ou como que é louco, como que a gente, né? Para ela fez sentido naquele momento, mas como que é, né? é, exatamente. E aí é o melhor remédio para ansiedade, é o melhor curso de terapia, é o melhor marketing, né? E é por quê? Porque tudo é rápido, né? Faz isso em um final de semana, tu vai ser o melhor não sei o quê. Em 2 meses, não sei o quê, né? Porque é tudo pílula, tem que ser tudo instantâneo, né? Porque a gente perdeu a capacidade do Verdade. tempo, né? Tem De razão. perdurar no Verdade. tempo. Verdade. Porque a gente não perdura no tempo sem virtude, sem sentido, né? É, geração sem paciência também, né? A gente não tem Virtude, paciência, paciência, tolerância. Ah, faz sentido. Faz sentido. né? Paciência, tolerância de esperar, de deixar o bolo crescer, de pôr o bolo no forno, de esperar. Exatamente, Isso é né? E muito tudo louco, isso né? começa a acontecer porque a gente vai perdendo a tradição. Tu vai ver em todo o caminho de desenvolvimento de uma tradição é longo prazo, dura no tempo, é para uma vida, né? Já viu os vídeos falando? A pessoa fala assim, pra que eu quero sair da zona de conforto, gente? Vamos ficar aqui que tá gostoso. Tá bom, né? Tá gostoso. Deixa eu aqui na minha zoninha de conforto. Tô feliz aqui. Será? Será?
Ai, 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 dá até medo. É verdade. Nossa, muito interessante. Então, vamos lá. Então, aqui nós pegamos a Vamos. base, né, da cultura de hoje, desse inconsciente coletivo, tá? Que é muito importante para a gente entender a depressão. Sim, faz Tá? A gente sentido. precisa trazer esse contexto coletivo, né? Que para a ansiedade, se tu for perceber, né, ele, ele tem esse contexto coletivo, no sentido ali, a gente vai pegar o contexto tecnológico, né? Só que está muito relacionado à depressão, ao vazio existencial, que também traz características de ansiedade, né? Porque quando tu tá perdido, tu vai ter ansiedade porque existe um medo do futuro. Eu não sei quem eu sou, não sei para onde eu vou, o que fazer, né? Isso traz ansiedade. Mas é uma ansiedade que é um sintoma de um sintoma, é um sintoma de uma depressão, né? Hum, Então, a ansiedade é mais como tu reage a esses movimentos internos e externos. A depressão, ela, então, na ansiedade, ela tem esse contexto mais individual de reação. Já a depressão, ela tem um contexto muito mais cultural, né? É um peso que nos invade, é um peso social de uma perda de sentido, de um vazio, de um niilismo que está na nossa Constituição. Ou seja, a gente nasce nessa perda, a gente nasce nesse niilismo, que a gente não tem base que nos ajude a estruturar um sentido, virtudes, valores, né? E aí uhum. chega um ponto da nossa vida que a gente cai na perda da esperança. Chega um ponto que a vida ela nos confronta, né? Nos confronta a ter que lidar com quem eu sou, com o sentido da minha existência, né? Só que eu não tenho base para lidar com isso, para responder essas perguntas, né? Então, a depressão, ela é um transtorno que está muito relacionado com a existência humana, né? E aí o professor Pacheco, né, que é um professor que eu estimo muito, que eu aprendo muito com ele vai propor essa reflexão da perda de esperança, né? E ele se baseia num livro que é A Experiência Elementar, né, do Miguel Mahfoud. E aí ele vai trazer que a essência da existência humana é uma pergunta que nos dirige para o sentido da vida. Então a pergunta é: por que que eu existo? Por que a vida? Por que a morte? Qual o sentido da vida? Tais perguntas Hum. caracterizam em profundidade a maturidade da pessoa humana. Então, responder essas perguntas nos coloca no caminho da finalidade da existência. Para eu cumprir com a finalidade da existência, eu preciso me tornar humano. Para eu me tornar humano, eu preciso ter autoconhecimento, eu preciso escutar o chamado da minha essência. Aí o profeta Jonas, né? Complexo de Jonas, Uhum. né? E para eu conseguir cumprir com o chamado da minha essência, eu preciso empreender um caminho que me leva a virtudes, né? Que me leva num desenvolvimento espiritual, né? Uhum. Então, chega um ponto da nossa vida que a existência ela vai nos desafiar, Até. né, a responder essas perguntas, a sentir o chamado que toca aqui dentro e que me faz ser humano na medida que eu atendo a esse chamado.
É aqui que eu me torno pessoa. Aqui que eu me torno ser humano. Por isso que o ser humano, ele tem esse prefixo ser. Não é só humano, é ser humano. E eu só sou humano sendo o ser que me habita, respondendo essas Uhum. perguntas. Então, tudo aquilo que implica uma redução, um esvaziamento dessa dinâmica, ir ao encontro de sentido, deixará espaço para o adoecimento. Se partirmos do pressuposto de que não há solução, iremos interromper o passo inevitavelmente. E interrompo o passo valendo-me de um artifício racional lógico. Fico preso na insuficiência de tudo que se revela, né? Então, quando eu perco de vista as perguntas fundamentais que vai construir o que é ser humano, né? Eu começo a perder o sentido da vida, das coisas que estão à minha volta, né? Aí eu entro num esquecimento de mim, logo, né? Eu entro no esquecimento do que é viver. E isso vai me adoecendo. Eu vou cada vez mais me sufocando em meio a essas pressões da sociedade, do externo, porque eu não sei quem eu sou. Eu já não sei mais nem que existem perguntas, entende? Não é que eu não sei responder as perguntas, eu já não sei mais nem que existem as perguntas. O problema não é nem a resposta, é que a gente perdeu as perguntas, que nos levam às respostas, que nos dão norte ao encontro de sentido para cada circunstância da existência. Porque se eu sei a finalidade, eu sei aonde eu estou indo, né? Eu consigo compreender, ter razão para as circunstâncias. Então, se eu sei, um exemplo, né? Tem um exercício que se chama necrológico, né? O necrológico é um exercício que nos coloca para a finalidade da nossa existência. É um vislumbre, uma ideia, não que seja a verdade, ele pode mudar Uhum. com o tempo, com o nosso amadurecimento, mas ele nos coloca de frente para essa questão. O necrológico é o seguinte, é tu se imaginar no dia da tua morte. Tu faleceu, tu morreu, né? Tu vai ver ali a idade que tu morreu, né? E um Uhum. amigo, um conhecido teu vai fazer uma nota de falecimento. E essa nota de falecimento ele vai dizer quem tu foi ao longo da vida, né? Então, se eu Gostei sei disso. quem eu quero ser, é porque eu sei o que eu quero deixar para as pessoas, né? Então, por exemplo, se eu estou num relacionamento e o relacionamento está passando por desafios, quando eu não sei e nem pergunto, nem tenho essa capacidade de reflexão, né, de saber aonde eu quero chegar, a finalidade da vida, por que que nós estamos aqui, o sentido de tudo isso, e o relacionamento está me desafiando, vai ser o jogo de acusação. Não, tu tem que melhorar, tu tem que melhorar, tu não sei o quê. O problema é o outro, o inferno são os outros. Já dizia Sartre, né? Agora, se eu fiz um necrológico, eu tenho um vislumbre de quem eu quero ser, o legado que eu quero deixar, a pessoa que eu quero ser para as pessoas, como que o outro vai lembrar de mim? E aí eu olho para o problema que está tendo no meu relacionamento, eu me pergunto, essa atitude que eu estou tendo vai fazer com que a minha esposa se lembre de mim Uhum. como eu quero que ela se lembre lá no meu leito de morte? Entende? Uhum. Então, se eu Uhum. não Faz todo tenho essa sentido. capacidade de reflexão, eu não vou ter a capacidade de transformação, de encontrar sentido nos contextos da vida, que me desafia.
Porque o problema sempre vai ser o contexto, nunca vai ter nada de mim nesse contexto. Então eu não sei o que desse contexto pode me ajudar a me transformar naquela pessoa que eu quero ser lá no final, né? Então quando eu perco de vista, eu começo a entrar começo a me sufocar, começo a me submergir no meio de uma vida sem sentido, sufocado e meio a correrias, imagens, né? E por aí vai. E aí eu vou adoecendo, vou adoecendo, vou adoecendo, né? E o meu argumento, como diz Exatamente. ali, eu começo a me valer de artifícios lógico-racional, porque cada um vai ficar preso no seu individualismo, com a sua lógica. E é lógico, né? Como eu disse ali no exemplo do grupo da família, cada ponto que estão trazendo ali é lógico, faz sentido. Uhum, Só que uhum, tu fica uhum. preso só naquilo ali, Tá preso, né? É? tá preso, né? E, e eu fico preso nessa insuficiência. Eu entro num processo de desesperança, né? Eu perco a esperança. Porque se eu não tenho sentido, não encontro sentido nas coisas, quem é que me faz acreditar, a ter esperança que eu vou sair dessa? E como meu foco está na insuficiência e na desesperança, nada é suficiente. E aí eu vou criar lógicas, porque eu só vou mostrar os detalhes da vida, lembra lá? O detalhe, ficar fixo no detalhe, Ah, sim, sim, sim. né? Eu só vou Era um dos sete mostrar pecados capitais, é. É exatamente. E luxúria, quando né? eu perco, eu fico viciado no detalhe, eu perco a dimensão do todo, né? E aí é lógico aquilo que eu estou dizendo que é insuficiente. Tudo é contra mim, porque ele só aponta para aquilo que mostra que foi contra ele. Só que ele não está vendo o contexto Uhum. geral. Ele não está olhando para o todo, né? Ele está olhando só para aquela partezinha que legitima o seu vazio, que legitima o seu desespero, que legitima a sua falta de esperança. Então, esse é o olhar do depressivo. E ele entra nesse olhar porque ele já nasce dentro dessa realidade. Ele já nasce dentro de uma realidade que já perdeu as perguntas fundamentais. Me diz, na tua vida, quem te ensinou a perguntar sobre o que é viver? Qual é a razão da morte? Por que que eu existo? Né? Ninguém. Ninguém. Não, ninguém. A gente que vai buscar fora. Não foi algo que foi comentado, não. Infelizmente, não foi. Então chega um ponto da nossa existência que a gente é deparado com esse desafio da vida, que é encontrar sentido. E como nós não temos esse preparo na nossa base, né? A gente vai Uhum. evitando essas perguntas. Não, e aí você. E é muito louco, Léo, porque às vezes eu sou muito profunda, e esse é bom, mas é muito ruim. Mas eu já joguei na roda, igual já teve amiga minha que falou assim: ah, isso aqui que é Deus pra você? Meu Deus. Quase que eu perdi a amizade. Tipo, a pessoa deu um choque. Eu falei assim, sabe? Hã? Ah, não é um assunto que você quer? Não, porque eu. Aí eu tentei, não deu. Eu falei, meu Deus, como pode? Tipo assim, as pessoas, até se você falar assim, qual que é o sentido da sua existência? A pessoa, ela, hã? Tipo assim, às vezes você dá um choque tão grande na pessoa. Não é todo mundo que tá aberto. Na verdade, é a minoria das pessoas que tá. Eu adoro, às vezes eu fico com o Caio e falei assim, amor. Eu falei ontem pra ele, por que que Deus fez a vida com 24 horas? Olha como tudo é perfeito. Como a gente pensa, a gente é muito materialista. Olha como tudo se encaixa. Tem a noite, tem o dia, e você começa a pensar e fala assim, gente, você vai falar isso dependendo da pessoa que você fala. A pessoa fala, meu Deus, essa pessoa enlouqueceu, dá remédio. Porque ela saiu do conceito
a gente está tão doutrinado na sociedade a não questionar Né? ordem e progresso que a coisa é muito louca. Uhum. É, E são perguntas que você, é o que você falou, você vai se deparar e você vai cair. Porque você não tem. Se você consegue desenvolver isso quando criança, quando adolescente, tá bastante pergunta, isso vai te fortalecer, isso vai te trazer, né? é, Ok, pronto, agora eu tô saindo de alguns outros lugares, agora eu consigo fazer escolhas. Ele não vai, ele pode se desassociar da sociedade por um período, mas ele vai voltar, porque não tem como viver sem sociedade. é, exatamente. É Uhum. muito louco, Léo. E quando a gente É se muito afasta louco. cada vez mais dessa pergunta, a gente vai sentindo uma angústia muito grande, Uhum. que é o aperto, é esse aperto, tu vai reduzindo o teu espaço de vida. E aí tu vai sentindo esse aperto no peito, porque tu não tá expandindo, tu não tá sendo quem tu veio ser, né? E essa pergunta, quando Muito legal. bate, bate, né? Tem um monte de gente que vem no consultório, tem empresário que acordou um dia dizendo, cara, eu acordei pensando qual é o sentido da minha vida e não sei responder, eu tô num vazio. Eu tenho tudo, mas eu não tenho nada, Não tenho nada. Eu tenho tudo. É o mais comum. Eu tenho tudo e não né? tenho nada. Então, o deprimido é alguém que vive a vida afirmando que não há esperança. A exigência de um passo a mais é por demais angustiante e sofrida. A pessoa não encontra em si recursos para continuar. O único recurso que ela tem para continuar se chama coração, e esse já está sem esperança, né? Então, dar um passo para uma pessoa que está em depressão é muito angustiante, Sofia, porque ela não sabe o que vai acontecer, ela não tem esperança. A esperança é aquele sentimento, aquele estado de ser que lança o nosso olhar para uma possibilidade futura. O deprimido já não tem esse olhar. Então, para eu dar esse passo sem olhar para o futuro, é angustiante, é Você já sofrido. atendeu alguém, tipo assim, que não queria nem falar? Já aconteceu? Tipo, você faz a consulta, a pessoa tá tão, a depressão tá tão Não, profunda que de não não. conseguir falar, não. Nunca, nunca cheguei nesse nível. Normalmente, Aham. esse nível de catatônico que se chama, né? Normalmente a pessoa é internada, vai para a clínica. Aí é um processo mais psiquiátrico mesmo, né? Assim, tá. Psicoterapêutica Vai ter se que. dá dentro da clínica, Tem tá? um vídeo que o Caio me mostrou que tem uma moça que ela começa a atender, uma moça apática, a moça não consegue, a moça não fala. Ela fala assim, a gente pode não. E a moça você vê na cara dela, assim, que ela tá, tipo, depressão profunda. Ela, a gente pode não conversar. Aí a terapeuta foi super paciente. Ela foi, põe filme, põe as coisas. Ela começa por outra. Mas você não vai conversar, então vamos pôr um pedaço de luz na tua vida. E ela começa por outras coisas. Até depois de um monte. Aí vai passando o tempo. Até conseguir. É, Aí depois de muito tempo ela fala. Aí a moça fala assim: ah, e aí, vamos assistir o quê hoje? O que a gente vai fazer? Como vai ser? Aí ela, eu posso conversar. Mas sim. demorou um Ah, puta não, não. processo. Nesse sentido, sim. Né? É que eu tinha imaginado uma pessoa que vem no teu consultório e não fala nada, né? Fica ali, às vezes até levada por outra pessoa, né? Mas nesse sentido pode ser que aconteça. De, de, de depressão, da pessoa. Isso, a Até pessoa diz, ah, eu tô aqui, mas não quero conversar. nem sei porque eu tô até bem, eu tô até bem, né? Tipo assim, É, não não, vou daí mexer com isso aí, não. tu vai respeitar, né, o processo dessa pessoa, Sim, né? E sim. aí tu pode Acho usar que criar essas confiança estratégias. primeiro, né? Criar Isso, confiança e vindo até chegar num ponto que as coisas vão acontecer, né? isso, exatamente. Né? Então, o coração aqui, que é o recurso que nos leva a ter esperança, se chama a essência, né? O ser que nos habita, né? Então, quanto mais
nós estamos inspirados pelo ser, né? Mais a gente encontra esperança no viver, né? Mais a gente quer construir aquele futuro, quer alcançar aquele futuro. E aí a gente se engaja na vida, né? Porque a gente encontrou a finalidade da vida, né? Mas o deprimido não. Uhum. Ele está perdido disso. Ele já não escuta mais o seu coração, né? Que é o único recurso que nós temos. E nós, como os terapeuta, a gente precisa aos poucos ir ajudando a pessoa a reencontrar o coração, né? Reencontrar esse chamado que está ali dentro. E nós vamos chegar lá, tem caminhos para isso, Legal, legal, legal. tá? E aí, então, para o nosso próximo encontro, nós vamos para os reflexos da depressão na nossa vida. E nós vamos falar, né, que nós demos a base, né, o alicerce do contexto histórico-cultural que nós estamos, que vai levar as pessoas para a depressão. Não é à toa que hoje a depressão é uma das doenças psicológicas, né? Maior número de casos, ela e a ansiedade, né? Aham, E aham, estamos aham. perdidos de nós mesmos, né? Então agora a gente vai ver os reflexos da depressão na dimensão física, psicológica, né? E espiritual. E o manejo clínico da depressão. Legal, Ok? legal. Maravilha. Rapidamente, deixa eu ver se eu encontro aqui um texto. Tem um texto que eu acho que dá Uhum, uma finalização em tudo isso que a gente falou aqui. legal. Um texto que eu escrevi Hum. indo para lá na Índia. Ah, que legal. Oi? Que legal. Então, se permita viajar Vamos, no texto. Uhum. vamos. Vida não vivida. Todo dia eu visto a mesma roupa, sigo aquela estrada rotineira. Acordo sem acordar, somente os olhos se abrem. De quem são esses olhos? Que mundo é esse em que me afogo? Que canção é essa que se repete? A vida passa por mim e eu, como autômato, passo pela vida. O sangue corre em minhas veias, mas não sinto o calor. Somente o frio me aquece nessa noite que congela o coração. As distrações vivem na mente e o corpo feito fantoche repete o comando dessa que se tornou capitã, a mente. Eu me pergunto, posso começar de novo? Aonde se encontra o botão de reset? Existe essa possibilidade na vida? Me sinto no cenário de um filme fadado a repetir um script escrito por mim mesmo. Mas se eu sou roteirista, por que não trocar o roteiro desse filme? Será que vivemos fadados a estar perdidos nesse labirinto que nós mesmos criamos? Continuo perguntando, as dúvidas me invadem. Será que não entendi a vida? Não consegui encaixar as peças? Um estranho em mim mesmo, fragmentado, pedaços de um homem, um cavaleiro preso em sua armadura, um cavaleiro em busca de si mesmo. Muito maravilhoso. Incrível, incrível. E é Lindo, lindo. justamente esse reflexo, né?
Mostra todo Mu- o caos Muito. de uma sociedade perdida. Isso eu E vivi isso no, fala de todo mundo. Isso né? fala de todo mundo. Esse texto me veio no retiro que eu fiz lá na Índia com o Prem Baba. E aí teve um dia que eu acordei com raiva, raiva. Eu não aguento mais tudo isso, né? De olhar para mim, aonde é que eu tô chegando? E aí me veio toda essa, Uau, né? Essa sombra, todas essas dúvidas dentro de mim. E aí eu comecei a escrever, né? Tudo isso aí, maravilhoso. por esse lado perdido, assim, né? E aí tu falou do ateu, eu Aham. fui para a Índia ateu. Eu era ateu naquela época, Olha só, é interessante, né? Como né? que a Bem, vida bem, ela faz os seus caminhos, né? é, E foi vou bem te falar forte que eu para mim. acho também tem o seu valor de quando você encontra a religião com compreensão. Não é uma coisa imposta, é uma coisa escolhida. Tem um, quando você descobre, você fala, como eu não sabia disso antes? E aí você bebe da fonte de uma forma diferente de quem nasceu na fonte. Faz sentido? É, Porque não é uma verdade pressuposta. Você fala, não, deixa eu mergulhar nesse conhecimento. É muito bonito. Eu tenho essa beleza, né? tem, é verdade. Então é isso, senhorita. Não, finalizou lindo. Esse é o Lindamente. campo da depressão. Bem-vindo. Não, é extremamente importante. Extremamente importante. Acho que esse tópico é Hum. crucial e faz todo sentido. E tem todo um porquê. É muito bonito também. Disso, teoricamente, é para nascer algo muito bonito. A depressão não é para ser silenciada, ou para ser calada, ou para ser medicada. Ela é para ser vivida e transcendida. Ela Uhum. tem. Nada tá por acaso. A gente acha que as coisas. Ai, não, é tudo por acaso. A folha cai da árvore não é para nutrir o solo, é porque cai por causa da gravidade. Não, tudo tem o seu sentido. E a gente, às vezes, tem uma visão rasa das coisas e acha, eu só quero resolver o mal como se fosse um machucado físico. E da mente Sim. as coisas são muito mais profundas e tem seu propósito de existir. E É, a é gente verdade. tinha que mais esse embrace, né? Esse enfrenta, entende, integra e renasce, Hum. né? Do que ficar nesse não, abafa, abafa, abafa e vive. Gente, não vai dar. Não vai dar. Sim. É muito louco, né? Muito bonito. É verdade. Vamos É lá. isso. Muito bem. Uhum. Deixa Muito eu. obrigada, Léo. Obrigada pela aula de Ah, hoje.